E agora nós vamos direto para o consultório do Dr. José Maurício Dias. Papai e mamãe, confira, tem a ver com seu filho. As férias escolares estão chegando ao fim e, mais uma vez, um antigo problema preocupa especialistas da ortopedia. É o excesso de peso nas mochilas escolares. Eu estou com o Dr. José Maurício Dias, que vai nos orientar a respeito deste assunto que preocupa também pais, mães e educadores. Bem-vindo, doutor. Eu quero saber por que pais e mães devem ficar atentos ao peso nas mochilas escolares. Bom, a gente tem que imaginar que a criança do qual nós estamos tratando está em formação. Então, todo o componente ósseo dela não pode ficar sujeito a forças que a deformem. Por isso, eu não gosto muito do uso da mochila. Eu até aceito que as crianças ficam com uma liberdade muito maior. A gente consegue liberá-las, né? Os braços ficam soltos, eles podem correr, eles podem brincar, e isso para eles é muito importante nessa fase. Eles estão com energia à sobra, eles podem fazer o uso à vontade disso daí. Mas por esse fator de pesar, e se não for muito bem distribuído, pode trazer problemas ao nível da coluna. Existe um peso ideal que a criança pode carregar na mochila? Isso está relacionado à idade, ao tipo físico? De modo geral, eu diria que o peso não poderia exceder a 5% ou no máximo até 7% do peso corporal da pessoa. Então vamos ver uma criança aí com 30 quilos, né, 35 quilos mais ou menos, ela poderia fazer uso de uma mochila com 2 quilos e pouco. Né? Agora, o que a gente vê, e isso um dia desse eu tive a oportunidade de ver isso daí, eram mochilas ultra pesadas. Por quê? Porque a criança queria levar na mochila todo o material da semana toda. Então os livros são pesados, cadernos pesados, então isso vai trazer transtorno, vai estourar essa meta que a gente gostaria de marcar. O primeiro afetado é a coluna? Eu vou só para exemplificar, mostrar uma coluna que nós temos aqui, em que a gente vê que a nossa coluna é dividida em segmentos, e entre cada ossinho e o outro, que a gente chama de vértebra, existe uma estrutura que é para dar mobilidade. E essa estrutura, diferente da vértebra, ela é carne, ela é, vamos dizer assim, partes moles e que pode ser submetida. Não tolera muita pressão. O osso toleraria, mas o disco não toleraria. Tanto é que na fase adulta nós vamos ver a presença de hérnias de disco por causa disso, ou mesmo degenerações discais. Então, se você observar uma vértebra, outra vértebra, um disco, a carga sobre isso daí, além de invalidar a possibilidade de um maior crescimento, etc. e tal, ela pode trazer transtornos direto nesse disco. Quais são os membros, além da coluna, que são afetados? Joelhos, tornozelos, enfim? Principalmente os membros inferiores, né, que são os que vão mais submeter a carga usada. Então, no caso, a coxa femoral, joelho e tornozelo. No caso do joelho especificamente, se a criança tiver alguma deformidade angular, são aqueles joelhos em X ou aqueles joelhos em O, isso vai acentuar mais ainda a deformidade. Então, eu não gostaria de que um neto meu, aliás, os meus netos não usam mochila, tudo de correr, tudo de puxar. Desde que bem estruturado, eu acho que não faria mal nenhum.
É outra pergunta que eu gostaria de fazer. A de rodinha, a mochila de rodinha, também requer alguns cuidados, como o ajuste à altura, não é, doutor? É, justamente isso daí, se tiver bem ajustado. E também não pode abusar, porque a criança não vai poder ser um burro de carga. Então aquilo ali está colocado para facilitar a vida dela. Então, ver direitinho a altura que ela pode puxar e também o peso. Não é porque é de rodinha que vão abusar e jogar peso até não querer mais. Então os pais têm que ficar atentos para ir eliminando alguns itens desnecessários que podem ficar para outro dia. E além disso, doutor, algum outro cuidado os pais podem ter? A gente hoje sempre orienta os pais para que as crianças pratiquem o esporte. E desses esportes que as crianças, que nós recomendamos, está a natação, que sem dúvida alguma mexe com toda a musculatura, mexe com os aparelhos respiratórios, então vai beneficiar em muito. Estaria também, em caso específico para as meninas, o balé e a ginástica olímpica. Então, são esses os esportes que farão um benefício para a criança e que todo pai, que eu acho que tivesse condição, poderia fazê-lo. Doutor, também tem a questão da criança preferir a mochila nas costas para ficar livre, não é? Os pais têm que ser firmes nesta hora, né? Não, aí nós vamos entrar num conflito de interesse, né? Porque a criança quer ficar com as mãos livres. Para que ela vai ficar puxando alguma coisa, se ela pode brincar, se ela pode correr, e aquilo ali dá uma liberdade muito maior. Então, se a gente for só pensar do ponto de vista dela, não tenha dúvida que ela vai optar pela mochila, certamente. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Mães, pais, fiquem atentos ao excesso de peso nas mochilas escolares, porque isso custa caro e a longo prazo.